Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui mais uma noite de webinar no Co-Creation Lab, programa Nascer, toda a rede do Co-Creation Lab. Temos a honra de receber aqui uma convidada super especial, Jéssica Câmpara. Ela vai fazer suas apresentações pessoais, né? Mas queria só de antemão, Jéssica, agradecer a tua disponibilidade, né? De compartilhar um pouquinho do teu conhecimento sobre essa área tão importante para os negócios, né? Gestão financeira. O pessoal está aqui na reta final da pré-incubação, então muitos já com produto avançado, né, com o negócio já praticamente próximo da formalização, da formatação, e formação de preço, fluxo de caixa, todas essas coisas são sempre dúvidas, né, especialmente para quem não é dessa área de administração, de finanças, mas ao mesmo tempo um ponto crucial, né, central nos negócios. O negócio precisa ficar de pé financeiramente para poder prosperar. Tá? Jéssica, a palavra está contigo, tá? Eu vou ficar acompanhando aqui à distância, digamos assim, mas estou ouvindo, tá? Se tiver algum problema, precisar de alguma coisa, pode me chamar. A palavra está contigo, pode compartilhar a tela, né? A dinâmica está contigo, fica bem à vontade, tá? Obrigado, vamos lá. Perfeito, obrigada, Thiago. Só quantos minutos eu tenho, mais ou menos? 40, 50 minutos? Só para eu ir controlando o tempo aqui. A gente sempre separa, assim, de modo geral, uma janela de até 2 horas, tá? E aí tu faz a gestão desse tempo, se tu quiser fazer 40, 50 minutos, depois uma sessão de perguntas, tá ok, tá bem bacana, tá dentro do que a gente imagina, tá? Perfeito, perfeito. Porque como professor a gente não sabe falar pouco, né? Então eu tenho que me conter, às vezes, um pouquinho na quantidade de fala, para que também a gente tenha espaço aí para debater e tirar dúvidas do pessoal. Então, primeiramente, queria agradecer ao Thiago e toda a equipe da Co-Creation pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre finanças, que é um tema que sempre causa aqueles calafrios, né? A gente tem a sensação de que, meu Deus, tá com tudo organizado, o negócio tá redondo, mas parece que eu não saio do lugar e a questão financeira pega aí muitos de surpresa e assim não sabe lidar. Então, meu objetivo sempre e eu sempre falo isso, tanto em aula, quanto em palestra, quanto para os meus clientes de consultoria, é desmistificar um medo que as pessoas têm de finanças. Não é porque são números, não é porque a gente tem que trabalhar com estratégias, tem que desenvolver planejamento, que não pode ser leve, que não pode ser legal, que não pode ser divertido. Então, eu sempre venho com esse objetivo também, que é desmistificar um pouquinho aí o trauma que a maior parte tem em relação às finanças. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente sobre planejamento financeiro, já que vocês estão aí na reta final do projeto de vocês. Então, agora realmente é arregaçar as mangas e colocar as finanças para funcionar também, porque de nada adianta a gente ter um produto incrível, a gente ter um serviço incrível e a gente não ter uma organização financeira, né? Então, é para isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Eu vou compartilhar a minha tela e aí, a partir disso, eu também já faço a minha apresentação. Tiago, eu acho que tu precisa me colocar como host, porque aqui para mim tá bloqueado, para eu poder compartilhar a tela. Tá, deixa eu já fazer aqui esse... Agora sim. Foi, né? Foi. Tá. Agora sim. Tá compartilhando já. Vamos ver. Já. Obrigada. Bom, então vamos lá, então, entender um pouquinho o que a gente veio conversar. Eu vou falar no primeiro momento e aí depois eu abro para perguntas, então, para que a gente possa debater tudo que foi trazido. Sei que pode trazer muitas dúvidas, né? Ah, mas no meu negócio isso, no meu negócio aquilo. Então, é por isso que eu vou aí mais ou menos equilibrar. Eu não vou ficar acompanhando as perguntas de vocês no longo da proposta aqui, né? Aí depois, no final, a gente vai tirando essas dúvidas. Então, primeiramente, me apresentar, né? Meu nome, como o Thiago já comentou, é Jéssica Câmpara. Sou muito grata ao Thiago também, porque por meio dele também eu comecei a criar uma relação mais forte com o Co-Creation. O Thiago foi meu colega como coordenador de curso, né? Então, a gente criou aí 2 anos, mais ou menos, trabalhando juntos, a quem eu sou muito grata pelo tempo em que a gente esteve e tudo que a gente pôde construir. E nesse período, então, falando um pouquinho da minha formação, né?
Eu sou doutora em finanças e mais focado em finanças comportamentais. Então, é olhar para quais são os aspectos psicológicos que influenciam na decisão financeira, né? Se a gente olhar só o número pelo número, somar e diminuir, todo mundo não tinha problema com finanças porque era só somar e diminuir. Na verdade, eu brinco que as questões são bem mais complexas que isso, e aí entra toda a parte comportamental das decisões financeiras. Em termos profissional, eu atuo com consultoria pessoal e empresarial. Trabalhei como professora durante muitos anos, trabalhei como coordenadora de curso, pesquisadora em finanças, e estou passando aí pelo processo de transição, né, de carreira, digamos assim, hoje trabalhando com foco total na consultoria e dedicando aí mais tempo para realmente poder atender aos meus clientes e atender essas demandas que têm surgido, principalmente por esse foco mais comportamental, e é um olhar diferente para as finanças, né? Então, hoje em dia, eu foco mais nessa atuação. E aí, para começar, eu trago essa frase, né? Não importa o que você fez até hoje, mas o que irá fazer daqui para frente. Por que eu gosto de começar com essa frase? Porque em termos de finanças, a primeira coisa que a gente tem a tendência de fazer é olhar para o que está e, meu Deus, achar que aquilo é muito complexo e se colocar muito pequeno diante dos problemas financeiros. Por exemplo, eu tenho uma cliente que entrou em contato comigo e disse assim: Jéssica, eu preciso de ajuda porque eu estou extremamente endividada e eu não sei mais o que fazer da vida, eu estou no buraco do poço. E aí, o que acontece? Fiz lá todo o diagnóstico e, na verdade, a dívida nem era tão alta assim. Então, com algumas estratégias, em 6 meses a gente resolvia o problema. E aí, por que eu trago esse exemplo? Porque provavelmente vocês estão olhando, alguns de vocês que têm menos afinidade com os números, né? Olhando para a questão financeira da empresa de vocês que está nascendo e pensando assim: meu Deus, eu não sei nem como sair do lugar. E assim, se coloca muito pequeno diante dos problemas financeiros. Então, é olhar para esses problemas, que ainda não são nem problemas, né? É um processo de planejamento, e sim verificar tudo isso como questões que fazem parte do processo de empreendedorismo e que a gente precisa enfrentá-los e que na verdade eles não são o bicho de 7 cabeças que a gente imagina inicialmente, né? Então não é se colocar pequeno diante dessas questões, mas é olhar para eles e pensar assim: o que eu preciso fazer daqui para frente para resolver? E não ficar olhando para o passado e julgando o que foi feito no passado. Então, sempre que vocês ficarem se julgando, eu brinco, né? Pega o chicotinho e fica se chicoteando, assim, se cobrando o que fez, pensa nisso, não importa o que eu fiz. O que eu fiz era com o conhecimento que eu tinha. A partir de agora, com o conhecimento que eu tenho, o que eu posso fazer? E é a partir disso que a gente vai trabalhar. E aí, sim, vocês vão começar a desenvolver o planejamento de vocês. Feita essa introdução, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar principalmente sobre planejamento financeiro e eu vou trazer para vocês todo um processo de planejamento financeiro que pode ser executado a partir de um método que eu criei dentro do meu processo de consultoria, e eu acredito que vai agregar aí para vocês também estarem implementando nos projetos de vocês, né? E aí, para iniciar, eu gosto sempre de deixar claro isso, né? Quando a gente começa a fazer o processo de criação de uma empresa, e aí dentro do caso de vocês já estão aí terminando o processo de pré-incubação, há uma tendência de que a parte financeira seja a última parte que a gente vai olhar e que o planejamento financeiro ele realmente gere esse desconforto, né? E aí, por vezes, por gerar esse desconforto, a gente vai fazendo todo o resto e não faz a parte financeira. Só que qual é a grande questão? É o planejamento financeiro que vai nos dar subsídio, que vai nos dar embasamento, que vai balizar as nossas decisões para que a gente realmente faça e tome as decisões certas lá no futuro. Quando não tem planejamento financeiro, a gente fica pensando assim: não, eu acho que o meu produto vai vender, eu acho que o meu produto vai dar lucro, eu acho que eu vou conseguir me manter até um ano com o dinheiro que eu tenho. Eu acho. A gente precisa sair desse achismo e a gente precisa ir para a realidade. Como ir para a realidade? É sim baixar a cabeça e ir para os números, olhar os números minuciosamente. Então é sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Como parar e olhar para esses números minuciosamente? Não precisa mais de achismo, a gente tem que ir para a realidade. Então o processo que eu vou mostrar é realmente a gente parar de olhar, achar as coisas e realmente, pelos números, tomar as melhores decisões. Então, esse é o método que eu vou apresentar para vocês. E aí, qual é o método, né? Como que a gente vai fazer esse planejamento?
Primeira coisa que é importante entender. Se nós não temos um planejamento financeiro, a gente fica quase que nem aquela música do Gonzaguinha, né? Deixa a vida levar. E aí a vida vai levando, a gente fica andando de um lado para o outro e não sabe realmente para onde a gente vai chegar. Inclusive, eu escutei num curso uma vez que falava de uma analogia em que quem não tem planejamento financeiro ou não tem planejamento em qualquer outra área da vida, é como se fosse aquele carro lento que está andando na pista lenta e que toda vez que passa uma encruzilhada ele olha, será que não é aqui que eu tenho que entrar? Será que não é aqui que eu tenho que entrar? Então eu vou caminhando muito mais lentamente. Se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho um planejamento, eu posso ir pela pista rápida e simplesmente andar, sem ficar cuidando toda a roelinha para ver se não era ali que eu tinha que entrar. Então, o planejamento, ele agiliza o alcance dos teus resultados. Então, o que a gente precisa fazer? Desenhar o nosso planejamento. É esse planejamento que vai direcionar o nosso comportamento. Então, assim, eu vou saber o que eu preciso fazer, a manutenção desses comportamentos vai me gerando um hábito e esses hábitos vão me gerando resultados. Então, eu tenho que passar por esse processo para conseguir realmente alcançar e atingir aquilo que eu quero. Senão, eu simplesmente vou ficando, deixando a vida levar ou andando pela pista lenta, sempre olhando e vendo se não é ali a saída. Então, vamos todos, a partir de agora, andar pela pista rápida, saber onde a gente quer chegar, saber o que a gente precisa fazer e inspecionar se a gente realmente está fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí surge o método PAI, que é um método que eu criei de gestão e metodologia para planejamento financeiro e para gerir todas as finanças, sejam elas empresariais ou pessoais. Aqui eu trouxe muito mais na questão empresarial, né? Todos vocês já estão aí com as suas empresas nascendo, então eu trouxe todo o foco na parte empresarial. Então, vamos entender o que é este método em si, né? Então, a primeira questão para entender esse método, eu chamo ele de método PAI, planejamento, ação e inspeção. E aí a gente tem que fazer esse percurso. E aí esse percurso vai fazer com que a gente tome decisões efetivamente baseadas em dados e não no achismo, como eu falei inicialmente, né? Ter uma estratégia. Que estratégia é essa? Vocês vão percorrer essas 4 etapas. E aí nós vamos falar de cada etapa, o que a gente vai desenvolver em cada etapa para conseguir executar esse planejamento financeiro. Primeiro, onde eu estou? O que você vai fazer nesse primeiro momento, que é esse ponto introdutório aqui, ó? Nesse ponto introdutório, você vai fazer um diagnóstico. Você vai tirar uma fotografia da situação da sua empresa, ou da recém-nascida empresa, ou nem é empresa ainda, né? Talvez você ainda nem estabeleceu o CNPJ, ainda não fez toda a parte burocrática. E aí, nesse primeiro momento, você tem que fazer esse diagnóstico. Quanto que eu preciso investir, o que eu preciso fazer, depois eu vou trazer passo a passo dentro disso. É realmente identificar qual é a situação atual. Quanto eu tenho de dinheiro para investir, em quanto tempo eu vou gastar esse dinheiro, quanto eu vou precisar de dinheiro para gastar em contas fixas, quanto eu vou gastar em despesas variáveis. Então, feito este diagnóstico, onde eu estou, é que daí a gente começa o planejamento. O planejamento, que é o P, é onde eu quero chegar. Então, é estabelecer as metas bem claras para saber onde a gente quer chegar e fazer o que precisa ser feito já na ação, que é o Azinho, que é o que eu preciso fazer. E, finalmente, é a inspeção, que é avaliar se os resultados que a gente está trazendo até aqui realmente foram satisfatórios ou não, se a gente tem que corrigir alguma coisa ou não. Então, fazer essa avaliação, né? E aí o método é isso, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar e quais os resultados que eu estou atingindo e o que eu tenho que corrigir nesse processo. E aí dentro disso, é importante deixar claro que esse processo, ele sempre vai se retroalimentar. Tu nunca vai assim, tá, feito uma vez, não preciso nunca mais fazer isso. De jeito nenhum. Constantemente você precisa retroalimentar esse processo, identificar onde você está, replanejar, né? Porque quando a gente fala em gestão empresarial, o planejamento ele é extremamente necessário. Ele vai direcionar o nosso comportamento, ele vai fazer com que a gente atinja os nossos resultados, ele vai fazer com que a gente ande na pista rápida. Mas, por outro lado, ele também é feito para ser rasgado. Deixa eu explicar o porquê que o planejamento também é feito para ser rasgado. Porque muitas vezes a gente se prende a um planejamento
e não tem um olhar sistêmico à nossa volta para entender o que está acontecendo e daqui a pouco é a hora de fazer um replanejamento, alterar o que foi planejado naquele momento. Talvez os objetivos estabelecidos hoje, que vocês recém estão terminando o projeto de pré-incubação, daqui a um ano não faça mais sentido o que foi planejado hoje. Então, não existe um planejamento estático. Isso aqui é um processo que tem que ser retroalimentado constantemente para que vocês consigam chegar onde precisa e realmente ter o resultado que querem ter. Então, agora eu vou explicar ponto a ponto, e aí mais de forma prática, o que a gente tem que fazer com cada uma dessas etapas, tá? Começando por onde eu estou, que é o diagnóstico inicial. Dentro desse diagnóstico inicial, a gente tem que percorrer 3 etapas. A primeira etapa é quanto eu preciso investir. A segunda etapa é quanto eu preciso de recursos para manter a minha empresa mensalmente. E, finalmente, a terceira etapa é quais são as fontes de receita. Então, quanto eu preciso investir, quanto eu vou gastar por mês e da onde vai vir o dinheiro para que eu consiga suprir isso, né? Essas 3 etapas, cada uma delas tem as suas características que agora a gente vai ver pontualmente. Jéssica, como que eu implemento tudo isso que tu vai falar hoje? Simples assim. Terminado aqui o processo, terminado aqui o webinar, você já pode começar a abrir uma planilha de Excel e começar a inserir esses dados. Você pode já pegar um papel e caneta, porque isso também tem muitas pessoas que não têm uma grande familiaridade com Excel, né, ou com softwares que auxiliam nesse processo, e não fazem por causa disso. Pega papel e caneta e coloca os pontos que eu vou trazer agora. Se for desenvolver esse método ponto a ponto, sem dúvida nenhuma, vai clarear aí a gestão estratégica da empresa de vocês. Então, o que eu tenho que avaliar nesse primeiro ponto? Quanto eu preciso para investir? Esse quanto eu preciso para investir é identificar realmente assim, estou iniciando a minha empresa. Primeira coisa que eu tenho que definir ao iniciar a minha empresa. Qual é o meu modelo de negócio? O meu modelo de negócio eu vou trabalhar B2B, B2C, C2C, então é empresa para empresa para o consumidor final, é só uma intermediação entre os consumidores, é uma empresa vendendo para o governo. Por que isso é importante? Porque dependendo da estrutura do teu negócio, para quem tu vai vender, é os investimentos que tu vai ter que realizar. Então, identifica o teu modelo de negócio e aí, nesse primeiro momento, qual é o investimento inicial que tu tem que fazer. Nesse investimento inicial, você tem que computar, e aí vai depender do tipo de startup que você está desenvolvendo ou da empresa que você está desenvolvendo, quais são os custos inerentes ao processo de abertura da empresa. E aí vocês têm que realmente ir colocando, né? Como se numa planilha, por exemplo, no início da planilha você colocasse assim, investimento inicial. E aí você vai colocar todos os seus investimentos iniciais ali. Contador, processo burocrático para abertura da empresa, identidade visual, se vai pagar algum design para desenvolver, site, domínio do site, todas as questões vinculadas à identidade da empresa, se precisa ou não de um computador, se precisa ou não de um sistema, se é o desenvolvimento de um aplicativo, quanto que eu vou pagar para o desenvolvedor, o que eu preciso para colocar esse aplicativo ao ar, tudo que vocês vão investir, vocês precisam colocar aqui. E nesse momento inicial, é muito melhor ser exagerado do que ser conservador. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas começam a fazer esse planejamento inicial para identificar o que precisa de dinheiro para investir, e aí coloca ali, isso, tá, é só isso. E aí no decorrer do processo vão surgindo outras necessidades de investimento que não foram avaliadas inicialmente. E aí dá furo no caixa. E aí dá aquele, meu Deus, e agora de onde eu vou tirar esse dinheiro? Então é importante realmente ser bem criterioso. Faz essa lista, deixa ela lá. No dia seguinte vai lá e reavalia aquela lista. Depois pede para uma outra pessoa avaliar. Se tem sócio, discute essa lista com o sócio. A gente não está esquecendo de nada, não faltou nada nessa lista, e aí realmente tu incorpora ali e soma isso. Eu vou precisar de no mínimo 20 mil reais para começar a colocar esse negócio a rodar. Então faz esse cálculo para tu identificar exatamente quanto que tu precisa para iniciar e colocar a tua empresa em ação. Aqui foram só exemplos que eu dei, né, de contabilidade, burocracia para abrir, identidade visual, site, foram só exemplos,
cada negócio vai ter que adequar isso. Feito isso, identificado qual é o meu investimento inicial, quanto de dinheiro eu vou precisar para abrir a empresa, a gente vai para o segundo passo. Agora eu já sei quanto eu preciso para abrir, mas e quanto que eu preciso para manter? Aí tu vai calcular. Bom, eu sei que se eu vender X, eu vou ter imposto para pagar sobre as minhas vendas. Eu sei que eu tenho que pagar fornecedor, se for o caso. Eu sei que eu tenho que pagar o salário, se eu tiver colaborador. Eu sei que eu tenho algumas despesas administrativas, como se for alugar alguma sala, eu tenho aluguel da sala, eu tenho luz, eu tenho condomínio, eu tenho internet. Se for home office, eu tenho de qualquer forma que ratear esses meus custos, né? Então, eu vou fazer home office, tá? Mas de qualquer forma, tu trabalha dentro da tua casa. Então, é justo ratear com a empresa essas despesas, né? Então, luz, internet, aluguel, se for o caso, despesas financeiras. Eu vou precisar aí de um recurso e vou ter que pagar um empréstimo. Não incentivo empréstimos e financiamentos, mas enfim, vai que tem algum tipo de despesa nesse sentido, né? Então, é realmente mapear. Eu tenho a manutenção do domínio do site todo mês, eu tenho que pagar, vou fazer publicação e vou fazer anúncio na internet, eu vou gastar mensalmente tanto em anúncio, eu vou gastar mensalmente tanto com design. Quanto que tu vai gastar por mês com a empresa? Então, percebe, o que a gente está fazendo? Identificou o investimento inicial, agora a gente está avaliando por mês quanto que a gente vai gastar para manter a empresa. Por que esses dados são importantes? Porque é aí que tu vai avaliar quanto de dinheiro tu precisa para manter a tua empresa durante, no mínimo dos mínimos 6 meses. Isso, assim, eu tô já sendo bem... arriscando um pouquinho de dando 6 meses. Eu prefiro 1 ano. Se vocês me perguntarem assim, Jéssica, na estruturação da tua empresa, como tu estruturou para fazer todo esse processo de transação e hoje trabalhar só com consultoria? Eu opto por ter dinheiro suficiente para manter a empresa sem receita durante 1 ano. Jéssica, isso é quase impossível, eu não tenho esse recurso. Bom, então vamos estudar estratégias para que a gente consiga fazer isso sem correr riscos tão grande que façam com que tu não consiga manter essa empresa no longo do tempo. Porque essa é a grande questão. Às vezes a gente quer correr um risco muito grande e esse risco acaba nos matando. Então a gente tem que correr riscos pensados. E por isso essa cautela financeira e esse planejamento financeiro, né? Então isso vai te dar esse cenário inicial. Quanto eu preciso de dinheiro para iniciar a minha empresa e quanto eu preciso de dinheiro para manter a minha empresa? Soma o que tu precisa investir, mais no mínimo 6 meses das tuas despesas iniciais, e esse é o dinheiro que tu precisa. Jéssica, o que é esse dinheiro para manter 6 meses? É o que a gente chama tecnicamente de capital de giro, ou seja, é o dinheiro que tu precisa ter para manter as operações da tua empresa por um determinado tempo. Isso dá segurança financeira para que tu consiga ter foco para tomar outras decisões, né? E realmente focar no que é importante, que é o teu produto ou o teu serviço. Então, isso é a estruturação do capital de giro. Então, quanto eu vou investir inicialmente, somou mais o meu capital de giro no mínimo aí de 6 meses, tá? Passado esses 2, a gente tem que identificar como é que são as nossas receitas, né? Quais são as fontes de receita. Por quê? Percebam, por enquanto eu só estou falando sobre saídas de caixa. Quanto que eu preciso para investir inicialmente e quanto que eu vou sair de dinheiro mensalmente. Mas quanto que de dinheiro vai entrar? Como é que vai ser essa estruturação, né, em termos de receita? E aí vocês têm que começar a pensar nas fontes de receita e no modelo de receita do negócio de vocês. No semestre passado, muitas empresas que estavam pré-incubadas, eu também fiz alguns webinars e fiz algumas mentorias, tinham uma grande dificuldade de identificar quais eram os seus modelos de receita e o que seria mais ou menos adequado em termos de planejamento para aquela estrutura. E aí eu já trouxe aqui alguns modelos de receita que talvez vocês ainda não tenham pensado sobre isso, né? Então, tem alguns modelos tradicionais de receita para esse mundo, né, mais inovador em que vocês estão inseridos, que são essas que eu trouxe, né? Por exemplo, eu posso ter um modelo freemium. O que é isso? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo.
tinha no semestre passado algumas pessoas que estavam desenvolvendo, por exemplo, aplicativo para viagem, que obviamente nesse tumulto todo deu uma complicada, né? Mas já pode ir estruturando algumas coisas nesse sentido. E aí, o que seria o modelo de receita freemium? Eu dou um pouco do meu serviço gratuitamente, a pessoa utiliza, gosta, e aí sim, para usar mais ferramentas, eu faço uma cobrança. Ou, para que a pessoa conheça todo a estruturação, eu dou durante um bom tempo gratuito e depois eu passo a cobrar. Então, eu tenho esse momento inicial que é free, que é gratuito, para a pessoa conhecer. Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, na área de finanças, tem um aplicativo que é muito, muito bom, que se chama Trademap. E durante muito tempo, eles disponibilizaram um aplicativo de forma gratuita. O que acontece? Qualquer investidor se apegou ao negócio, porque o negócio é bom. Ele traz ali todos os indicadores das empresas, a gente consegue analisar os gráficos, ver histórico, comparar num aplicativo no celular. E durante muito tempo a gente teve isso gratuito. O que eles fizeram? É exatamente essa estratégia. Eles dão gratuito por um período, o cliente ele vê a necessidade de se manter utilizando aquilo ali, porque aquilo ali era importante para a gestão, no caso, nesse aspecto financeiro, para a decisão dos investimentos, e aí quando começa a cobrar, o cliente se vê assim, nossa, eu não posso ficar sem isso, agora eu vou pagar, eu já me acostumei, como é que eu vou ficar fazendo meus investimentos, por exemplo, sem isso? Então, se o teu produto, se o teu serviço ele é muito bom e tem essa estratégia de realmente fazer com que ele seja conhecido, daqui a pouco essa é uma boa estratégia de modelo de receita para começar. Ter uma parte free, né? Ter aquele início free ali que serve de teste, serve para que tu também tenha aí respostas em referente ao teu projeto inicial, e aí sim tu aperfeiçoe ele e depois passe a cobrar. E aí o cliente também já conhece, já tem interesse e já tem essa necessidade, né? Não posso mais viver sem isso. Então, essa é uma estratégia bem interessante, principalmente para os modelos de negócio que vocês desenvolvem. Depois tem o Premium, que é o normal, né? Pagou, levou, então eu vou pagar e vou receber. Marketplace, que seria, por exemplo, a Amazon, que seria um intermediador, né? Entre o comprador e quem está vendendo. SaaS, que seria mais um modelo alternativo, assinaturas que entra dentro desse processo de, por exemplo, a assinatura é engraçado, porque às vezes a gente não se dá conta que o nosso produto pode ser uma assinatura. Se a gente pensar, por exemplo, hoje em dia tem assinatura de vinho, hoje em dia tem assinatura de... esses dias eu descobri, inclusive, que tem assinatura de meias. Então, assim, tu faz uma assinatura e mensalmente recebe lá as meias, né? Então, assim, tem muitas possibilidades de assinatura. No semestre passado tinha uma empresa pré-incubada que era em relação à conexão de consumidor com produtores rurais. Então, poderia ser oferecido aí uma assinatura para que essas pessoas pudessem acompanhar esses produtores e receber, por exemplo, uma cesta com esses produtos nas suas casas. Então, a assinatura é um modelo bem interessante, dependendo do modelo de negócio de vocês. Eu não comentei ali em relação ao SaaS, né? Ele normalmente é um software de serviço. E aí tu vai pagar pelo teu uso. Mas não necessariamente só um software. Ele pode ser, por exemplo, o Uber, em que tu paga quando tu utiliza. Então, ele pode ser um software de serviço ou também tu pode simplesmente pagar quando tu usar. Então, também fica aí um modelo de receita existente. Leilão, OLX, por exemplo, é um leilão, né? A gente coloca ali, quem der mais leva o produto que a gente está querendo vender. Então, daqui a pouco vocês podem colocar isso também. E anúncios, né? Por exemplo, a gente entra hoje no Google, tem anúncios. Ah, Jéssica, mas como assim anúncio? Dando outros exemplos também de outras empresas que estavam pré-incubadas. É uma empresa que tem um canal, uma plataforma que vai divulgar notícias do centro da cidade. Dentro dessas notícias em que as pessoas têm assinatura para acompanhar tudo que está acontecendo ali, eu posso incorporar anúncio. Então, por exemplo, eu tenho lá as assinaturas e uma loja específica pega e coloca o seu anúncio dentro daquela plataforma. Então, não necessariamente precisa existir um único modelo de receita. Vocês podem ir agregando os modelos de receita e verificando o que faz mais sentido.
E por que é até importante fazer essa diversificação em termos de receita? Se nós pensarmos numa mesa, as mesas, elas dificilmente, né, tem um pé só no centro. Até a minha aqui em casa tem um pé só no centro. Mas não é o ideal, né? O ideal é que a mesa tenha no mínimo 4, 5 pés, porque se quebra um pé, os outros sustentam. Em termos de negócio, em termos de finanças, quanto mais perna a gente tiver, melhor. Jéssica, mas significa que eu tenho que ter vários tipos de receita? Ou que eu tenho que ter vários tipos de negócio? Não, tu tem que focar no teu negócio. Mas, se tiver a oportunidade de dar mais pé para essa perna, melhor. O que significa isso? Significa eu ter uma assinatura, significa dentro dessa assinatura eu também vender anúncio, significa daqui a pouco eu ter um software vinculado a isso, eu tenho assinatura, mas eu também tenho uma parte que é gratuita e depois o pagamento. Então, é mesclar esses modelos de receita para que se tenha mais fontes de receita do que propriamente só uma fonte de receita, que se der problema com aquela perna, a mesa cai e tu não tem mais o que fazer. Então, isso nada mais é do que diversificação, né? Que a gente consiga ter diversificação nas nossas receitas e aí uma coisa vai equilibrando a outra. Então, pensem dentro do modelo de vocês como que vocês vão receber, da onde vai vir o dinheiro de vocês, né? Como que vocês vão vender propriamente o que vocês estão criando. Então, isso é uma coisa importante. E relacionado a isso eu sei como que eu vou fazer para vender e como que essas receitas vão vir. Aí eu sei qual é a estrutura, né? Qual é o método que eu vou usar. É assinatura, é SaaS, é anúncio, eu já sei isso, já desenhei isso. Como que eu vou receber esse dinheiro? Isso é uma outra coisa importante. Eu ainda não tenho empresa, mas eu tenho uma MEI, mas eu ainda estou na pessoa física. Como que tu vai receber isso? Vai ser cartão de crédito? Vai ser em alguma plataforma? Por exemplo, eu vou usar, se eu vou vender algum outro serviço, vai ser um curso, por exemplo, vou vender numa plataforma, tem custo, vou vender no boleto, vou vender pagamento à vista, vou vender pagamento à vista e vou fazer antecipação para receber esse dinheiro antes. Como que vai ser o processo de recebimento das tuas receitas? E, atrelado a isso, quais são as taxas que estarão embutidas nesse processo? Por que isso é importante? Muitas vezes, já me veio vários casos na consultoria assim, não, Jéssica, mas eu estou tendo lucro, tá tudo certo. E aí a gente olha, faz lá toda a ficha técnica daquilo que ela está vendendo, que ficha técnica não é só para alimentação, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não preciso fazer ficha técnica do meu serviço ou produto porque não é uma pizza que eu posso separar ali quais são os custos inerentes àquilo ali, né? E na verdade não, ficha técnica a gente tem que fazer para tudo aquilo que a gente vai desenvolver. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar um pouquinho de preço. E aí dentro disso, ela não tinha essa ficha técnica e ela pagava muito caro porque ela vendia no cartão de crédito e antecipava tudo aquilo que ela estava vendendo. Então, além da taxa do cartão de crédito, ainda tinha a taxa de antecipação. E nesse processo, o lucro dela ficava praticamente zerado. Então, assim, não adianta só ter um baita serviço, um baita produto, um baita modelo de receita, tá entrando dinheiro, se não olhar para esses pequenos detalhes. Então, verifica como que vai ser a entrada dessas receitas, quais são as taxas inerentes a isso. Por exemplo, se for numa plataforma, qual é as plataformas que tem no mercado que estão oferecendo? A gente tem, por exemplo, no mercado plataformas que cobram 10%, tem outros que cobram 5%. Então, o que me atende? Então, é avaliar esses detalhes para realmente não deixar esses pequenos detalhes cometer o lucro. E aí, feito isso, identifiquei de onde vai vir o dinheiro, como que eu vou receber esse dinheiro. Aí agora eu tenho que pensar assim, já sei como que eu vou fazer isso. Mas por quanto que eu vou vender? Qual é o preço que eu vou colocar? E aí a gente tem que entrar um pouquinho nessas questões de preço. Podem ver que eu estou fazendo um apanhado geral, né? Para que vocês tenham um mapa de tudo que precisa fazer em termos de gestão estratégica, pelo menos nesse primeiro momento, né? Então, estou passando um pouco rápido por todos os tópicos, depois a gente tira as dúvidas, mas é para realmente dar aquele, eu tenho que fazer isso. Aí a gente vai subdividir em etapas para que vocês consigam ir ponto por ponto e desenvolvendo tudo, né? E aí, voltando aqui então, na terceira etapa desse diagnóstico, as receitas, identifiquei como que vai ser o modelo de receita e quais são as fontes de receita.
Agora eu tenho que saber como é que vai ser o meu preço, né? Por quanto eu vou vender o que eu estou estabelecendo ali. E aí eu tenho que fazer a minha formação de preço. A formação de preço é uma coisa que gera calafrio na maior parte das pessoas. Mas quero dizer para vocês assim que inicialmente ela é sim um pouco tumultuada, mas não é uma coisa difícil de se fazer. Então, o que eu preciso fazer em termos de passo a passo para consolidar a minha formação de preço? Primeiro, saiba tudo, e aí tá nesse primeiro passo aqui, ó, todos os custos inerentes à venda do teu serviço ou do teu produto. Eu vou dar um exemplo de alimentação que fica mais fácil de vocês entenderem, mas vocês vão sempre levando para o raciocínio do negócio de vocês, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que vende viandas. E aí a gente estava fazendo todo o custo dela. O que significa levantar todos os custos do meu produto? Numa vianda significa quanto custa o arroz, quanto custa o feijão, quanto custa a carne, quanto custa a salada, quanto custa o potinho que eu vou colocar a comida dentro, quanto custa a sacola, quanto tempo de mão de obra, e isso é custo direto, de quanto tempo de mão de obra a minha funcionária ou eu preciso estar ali na frente do fogão para produzir tudo isso, quanto que eu tenho que ter de variável em termos, né? Essa semana mais ou menos está tanto o preço das saladas, na semana que vem está tanto, qual é um preço médio disso? Então eu tenho que fazer tudo e identificar qual é o meu custo. Identificado qual é o meu custo, aí sim é a partir daí que eu vou fazer a minha formação de preço. E aí sim eu vou conseguir calcular quanto que vai ser a cobrança do meu preço. Então, voltando para um negócio mais de vocês, assim, né, em relação a maior parte das empresas de vocês são tecnológicas, é identificar, para vender isso, o que eu preciso? E aí pensa tudo que está atrelado realmente à produção. Aí eu preciso de mão de obra do desenvolvedor, eu preciso estar pagando uma nuvem que vai me custar tanto e que cada vez que eu uso mais eu vou pagar mais. Eu vou estar gastando com isso, com aquilo. Desenha tudo. Da mesma forma que no investimento inicial é para ser super criterioso, nesse passo seja extremamente criterioso. Saiba exatamente quanto que tu vai precisar para colocar o teu produto para venda. Aí, identificado o custo, aí sim, depois de identificado o custo direto, tu vai avaliar aqueles custos indiretos que a gente já calculou, que são as despesas fixas, água, luz, telefone, internet. E aí o teu preço, ele vai ter que suprir. Ele vai ter que ser suficiente para arcar com todos os custos, ou seja, com todos os insumos para que tu consiga realmente colocar à venda o teu produto, vai ter que suprir todas as tuas despesas fixas e ainda vai ter que gerar um lucro. Então, o preço, ele nunca pode ser assim, o vizinho está cobrando tanto, então eu vou cobrar tanto. Jamais pode ser assim, porque daí ele talvez não seja suficiente para arcar com os teus custos, não seja suficiente para arcar com as tuas despesas e não te gere lucro. E aí, dentro dessa formação de preço, tem uma questão que é importante deixar clara, em termos de cálculo mesmo, né? Quando você vai achar o custo, por exemplo, achou o custo ali e para produzir a marmita é R$12. Eu não posso, por exemplo, se eu quero uma margem de lucro de 70%, eu não posso simplesmente multiplicar por 70%. E esse é um erro bem comum que as pessoas elas cometem. E aí acaba que o lucro, a margem de lucro real não é o 70%. Então tenham cuidado com essa questão para que vocês não façam o cálculo do preço errado. Eu não vou me detalhar muito nisso, porque daí eu teria que trazer as tabelas, trazer os gráficos, trazer as funções, e aí a gente não conseguiria olhar do início até o final do planejamento geral da empresa, né? O foco aqui hoje é ter um mapa geral. Mas é para já trazer de alerta essa questão da formação de preço. Nada adianta eu saber de onde vem meu dinheiro, como eu vou receber, sem precificar certo. A precificação é uma questão que acaba comendo muitos negócios por formação de preço errada. Então, se atentem a esse quesito e não façam cálculo errado em relação ao preço, certo? Então, feito isso e dito isso, a gente já terminou a primeira parte, que era a parte de onde estou.
Então, o que a gente fez nesse primeiro momento? Jéssica, terminado aqui amanhã, o que eu preciso fazer? Retomando, tu precisa sentar, detalhar tudo que tu precisa de dinheiro para fazer o investimento inicial. Depois, detalhar tudo que tu vai precisar mensalmente para manter a tua empresa por no mínimo 6 meses. E depois, avaliar como tu vai receber, da onde serão as tuas receitas, como que vai ter os custos em relação ao recebimento dessas receitas, e aí sim projetar tudo isso. E atrelado a essas receitas, quanto que eu vou cobrar pelo serviço ou produto que eu estou vendendo. Então, em termos de planilha, só para que vocês tenham uma ideia do que seria uma planilha com todos esses dados, investimento inicial, uma listinha do investimento inicial, soma o investimento inicial. Receitas, quais são as fontes de receita, e aí você já pode projetar quais são as receitas que tu vai receber dentro desse período, lembrando que a receita por exemplo, eu vendi 10 assinaturas do meu software, 10 vezes o preço de venda, isso aqui vai me dar receita. Ou seja, preciso ter o meu preço já bem definido. Projetou as receitas, embaixo projeta as despesas mensais. E aí aqui você já vai ter uma projeção do que vai acontecer dentro daquele período. Pegou os investimentos iniciais e já tem ali quanto tu vai precisar. Aí pega a receita mensal, diminui das tuas despesas, aqui embaixo tu já vai ter um saldo que tu vai ter, positivo ou negativo. Se for negativo, tu já vai vendo quanto de dinheiro tu vai precisar para manter a tua empresa ao longo do tempo. Por quê? Sejamos muito cautelosos nestas projeções e na necessidade de investimento. É muito melhor que nós sejamos pessimistas nesse primeiro momento do que otimistas. Eu sempre falo, muito melhor a gente ir para uma guerra e tá com toda a munição necessária do que daqui a pouco tu tá sem munição nenhuma, começa a guerra e tu não pode nem fazer nada, tu simplesmente é morto no início. Então, assim, muito melhor que vocês entrem no empreendedorismo e constituam a empresa de vocês com segurança e com munição suficiente para se manter, do que logo ali na frente não conseguir mais se manter. Então, sejam bem cautelosos nessas projeções, não sejam mega otimistas. O ideal é que até se façam cenários, né? Cenário pessimista, cenário realista, cenário otimista, e que tu esteja preparado para o pessimista. Se o otimista vier, ótimo, tu desfruta dele. Agora, se o pessimista vier, tu tá com munição suficiente para aguentar o tranco e não morrer na primeira batalha. Então, fica aí essa questão importante. Por exemplo, além da minha empresa e das questões de consultoria, né? Nós também temos uma empresa, meu marido tem uma empresa de contabilidade, e ele pediu demissão, saiu do emprego dele em 2019 para abrir a empresa dele. O ideal é que 2020, né, bombasse a empresa. O que aconteceu? Pandemia, tivemos que ressignificar a empresa, mudar de nicho e recomeçar. E se nós não estivéssemos olhado e se preparado para o cenário pessimista, pode ser que nós não tivéssemos suportado o ano de 2020. Então, mesmo eu, como uma pessoa que trabalha com finanças há mais de 10 anos, se não tivesse feito um planejamento pessimista e estivesse preparado para um cenário assim, podia ser que eu não tivesse aguentado tudo isso que aconteceu. Então, estejam preparados para o pior. Se o melhor acontecer, desfrutem do melhor. Mas não se coloquem em risco nesse primeiro momento, assim, de não aguentar o que vem pela frente. Passada essa etapa, então, resumindo, né? Temos o investimento inicial, temos as receitas, temos as despesas, temos os nossos saldos. E aí a gente vai agora realmente começar a fazer o planejamento, né? Onde eu quero chegar. E aí a gente sai desse diagnóstico inicial, isso aqui é só o diagnóstico inicial, e começa a fazer o planejamento. Como que a gente vai fazer o planejamento? O planejamento, ele vai direcionar o teu comportamento, né? Então, por exemplo, aí eu sei que daqui 6 meses eu vou gastar isso, mas eu tenho essa projeção de crescimento. Eu tenho que vender tanto no primeiro ano, tanto no terceiro ano, eu tenho que firmar tantas parcerias, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Daqui 10 anos eu quero estar em tal lugar. Por exemplo, a projeção do meu marido é que daqui 10 anos ele possa vender a empresa de contabilidade dele. Então, ele já tem esse olhar de construir a empresa para vender daqui 10 anos. O que tu quer, o que tu espera da tua empresa para daqui 10 anos? Até porque quando a gente fala de startups, de empresas de tecnologia, que a maior parte de vocês estão nesse meio, né? São empresas que têm essa perspectiva de
realmente estruturar o negócio para depois vender. Então, o que tu espera do teu negócio? Não estou dizendo que esse pode ser o teu objetivo, né? Ou da maior parte de vocês. Mas se for, como estruturar um negócio? Não, isso aqui é um negócio que eu estou criando para ficar para a família para o resto da vida. Ou é realmente uma estrutura para todos? O que tu realmente está esperando dessa empresa? Qual é o objetivo com ela? E traça isso numa reunião estratégica, né? Que daí, a partir disso, tu vai saber onde tu quer chegar. E aí, aquilo de andar na pista rápida, né? Eu sei o que eu sei onde eu quero chegar, e aí eu vou embora utilizando esse meu planejamento. A partir disso, a gente já sabe toda a estrutura financeira, a gente sabe já onde a gente quer chegar, e agora a gente precisa desenhar o plano de ação. Isso vocês já têm aí um acompanhamento muito interessante no Co-Creation sobre estratégias, né, e sobre técnicas para desenvolver o plano de ação. Aqui eu trouxe um super básico, que é o 5W2H, mas tem várias outras técnicas para desenhar isso, esse processo estratégico para realmente chegar onde a gente desenhou que quer chegar, né? Então, a gente vai trabalhar com o objetivo, o que é, por que a gente quer chegar naquele objetivo, né? Quem que vai estar responsável por aquilo, quanto vai ser gasto, como vai ser executado, quando que vai acontecer e onde. Então, é realmente fazer uma planilhazinha simples, até pode ser no Excel, colocando cada objetivo e respondendo todas essas perguntinhas para gerar aí um plano de ação para executar. Por que essa etapa é muito importante? Se a gente ficar só nessa etapa aqui, a gente fica só no mundo da idealização, né? Eu quero que o meu software venda tanto, eu quero que não sei o quê, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Fica só no mundo da ideação, fica só no mundo da imaginação e não coloca a mão na massa. É imprescindível colocar a mão na massa. Eu preciso fazer para que eu tenha os resultados que eu quero ter. Então, não adianta simplesmente eu saber onde eu quero chegar e querer andar pela pista rápida. Eu tenho que saber dentro desse percurso o que eu preciso fazer. E aí, dentro disso, esses dias eu escutei uma coisa que é muito interessante. É não estabelecer metas ou estabelecer objetivos simplesmente de resultado. O que é um objetivo de resultado? Quero, daqui 6 meses, estar faturando no mínimo 10 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. Isso é uma meta de resultado. É o resultado que tu queres atingir. Quero ter um faturamento de X. Tá, mas para que eu consiga atingir essa minha meta de resultado, qual é a minha meta de esforço? O que eu preciso desenvolver para que eu consiga chegar nesse resultado? Exemplo da vida, né? Do dia a dia. Minha meta é emagrecer 10 quilos daqui 2 meses. Então, eu tenho que emagrecer 5 quilos por mês. Tá, mas o que eu preciso fazer para conseguir emagrecer? A minha meta de resultado, emagrecer. Mas qual é a minha meta de esforço? O que eu preciso fazer para conseguir emagrecer esses 10 quilos em 2 meses? E aí é esse o processo que é o plano de ação. É o que tu vai fazer, ou qual é o esforço que tu vai despender para atingir aquilo que tu planejou. Então, nada adianta fazer o passo do planejamento e não fazer o passo da ação. Jéssica, o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Tu vai estabelecer aqui as tuas metas de resultado, faturamento, despesa, ampliação da empresa. Eu vou começar a ter um funcionário agora, eu vou ter... Porque a maior parte de vocês, né, pelo que eu já conheço dos outros projetos, é o dono da empresa, aquele que faz tudo, né, ou ali os sócios. Então, também é interessante já colocar aí as metas de que vai entrar funcionário, vai ter mais despesa, como que vai ser isso. Projetar realmente mais do que esses 6 meses que eu falei inicialmente, quanto que vai entrar e quanto que vai sair nesse período. Por quê? Esses 6 meses que eu falei ali no início, que é o diagnóstico inicial, é simplesmente quanto que tu vai precisar de capital de giro para manter esses 6 meses. Mas depois disso, é imprescindível que projete 1 ano, 2 anos, no mínimo 5 anos da empresa, para que daí tu tenha uma visão geral da empresa. E é nesse processo de projeção de receitas, despesas e resultados que a gente começa a achar indicadores. Por exemplo, quando a gente fala assim, será que o meu investimento vale a pena? Como é que eu sei se o meu investimento vale a pena ou não? Eu vou fazer toda essa projeção de receitas, toda essa projeção de despesas, e aí eu vou calcular alguns indicadores, como por exemplo, TIR.
taxa interna de retorno. Quanto de retorno o meu projeto está dando, em termos percentuais. Ou eu posso calcular também o meu VPL, que é o valor presente líquido, ou seja, quanto de dinheiro na mão esse meu negócio vai dar? Será que ele realmente vai ser lucrativo ou não? Será que vale o investimento ou não? Payback, o que é o payback? Aquele dinheiro que eu somei, que é o meu investimento inicial, quanto tempo vai levar para que esse investimento inicial volte para o meu bolso? Então, é a partir desse planejamento, que é a partir dessa projeção de receitas e despesas e resultado, que eu vou conseguir achar, por exemplo, esses indicadores. E até se alguém de vocês, por exemplo, forem fazer rodada de investimento, tem muitos que fazem, é imprescindível ter esses resultados. Nenhuma empresa, nenhum investidor vai entrar na empresa de vocês sem ter uma projeção dos resultados e sem ter a avaliação desses indicadores. E aí os 3 principais que eu comentei, payback, TIR e VPL. São indicadores que vocês precisam estar calculando se forem fazer aí rodada de investimento. E para vocês mesmos, assim, é importante ter esse diagnóstico inicial, né? Então, resumindo, de nada adianta eu saber onde eu quero chegar sem eu desenhar o meu plano de ação, que é como eu vou alcançar. E aí, esse como eu vou alcançar, falando da parte financeira, é planejamento. Projeta 1 ano, 2 anos, 3 anos, no mínimo 5 anos. E aí, a partir dessa projeção, para alcançar esses resultados projetados, desenha o que tu precisa fazer. Então, se é contratação de novo funcionário, se é contratação de novo colaborador, se é investimento para ampliar o software, o que tipo de investimento eu preciso fazer, como que eu vou conseguir achar esse dinheiro, da onde esse dinheiro vem, esse dinheiro vai vir de rodada de investimento, esse dinheiro vai vir do meu bolso, esse dinheiro vai vir de investidor anjo, da onde esse dinheiro vai vir. Então, assim, antecipem os problemas. E nesse processo de antecipar é projetar o futuro e se preparar para aquilo que vocês estão projetando. Feito isso, vem a inspeção. O que é a inspeção? É tu realmente saber se tudo aquilo que tu planejou, tudo aquilo que tu estabeleceu lá no início, tu realmente está conseguindo cumprir com esses teus objetivos, né? E aí, o que é realmente a inspeção? A inspeção é tu usar indicadores, então pode, por exemplo, usar KPI, que são indicadores chaves de performance, e aí tu pode estruturar quais são esses teus indicadores chaves de performance. Tu pode utilizar, e esse aqui é imprescindível que seja utilizado, um fluxo de caixa para fazer esse monitoramento. O que é o fluxo de caixa? Mensalmente tu tá sabendo exatamente o que está entrando e o que está saindo. E como que está sendo o teu saldo? Tu tendo um saldo positivo? Tu tendo um saldo negativo? Como é que é? Quais são as minhas entradas? Quais são as minhas saídas? Segregar. Quanto que eu estou pagando de imposto? Quanto eu estou pagando com as mercadorias? Quanto que eu estou pagando com as vendas? Quanto que eu estou pagando de pessoal? Prolabore, despesa administrativa, despesa bancária e financeira. Qual é o lucro que eu estou tendo? Então, realmente projetar, além da projeção que a gente falou no planejamento, é saber o dia a dia. Qual é a diferença, por exemplo, no planejamento, que a gente vai fazer um orçamento, que é projetar o futuro, e o fluxo de caixa? O fluxo de caixa não é a projeção do futuro, é o que realmente está acontecendo. Então, tu vai projetar lá no planejamento, que é o nosso orçamento, e aqui no monitoramento, na inspeção, é o dia a dia. O que está acontecendo? Eu projetei isso. Qual é a realidade? Então, é o projetado, o orçado e o real. O que está acontecendo no dia a dia da empresa? Então, o fluxo de caixa é aquilo que vai me dizer exatamente o que está acontecendo no dia a dia da empresa. Quanto está entrando, quanto está saindo. E aí, o mais importante, quando eu for fazer fluxo de caixa, é fazer fluxo de caixa realmente com caixa, né? Porque tem por competência e por caixa. Qual é a diferença? Por competência fiz uma venda, já vou lançar, mas o dinheiro ainda não entrou. Então, no fluxo de caixa, tu vai fazer realmente utilizando o caixa. Só vai lançar quando entrar o dinheiro. Só vai lançar a saída quando o dinheiro sair. E aí tu vai ter ali o resultado para acompanhar o teu dia a dia. Uma outra coisa importante em relação ao fluxo de caixa é que é importante no início de cada mês, iniciou o mês, já fez ali. Quanto que eu vou gastar tal dia, quanto que eu vou gastar tal dia, quanto que eu vou gastar tal dia. E aí tu já consegue olhar para o mês, e isso não é só para a empresa, tá? Isso é para a vida pessoal também. Tu olha para o mês, tu já sabe quanto que tu vai ter de saída
e tu pensa, ó, eu preciso tanto de dinheiro para conseguir fazer isso. E aí isso é uma mentalidade que também precisa mudar. A maior parte das vezes a gente fica focando só na despesa. Meu Deus, eu tenho tudo isso para pagar. Foca na receita. Eu tenho tudo isso para pagar. O que eu preciso fazer para ganhar esse dinheiro? Foca na receita. Não foca na despesa. Não foca no problema. Foca no resultado que tu tem que ter. E aí vai, arregaça as mangas e faz isso acontecer. Então, o fluxo de caixa é muito importante nisso. E de indicadores, né, para avaliar essa performance, 2 que são imprescindíveis é a lucratividade e a rentabilidade. Qual é a diferença de lucratividade e rentabilidade? Lucro é aquilo que sobra. Receita, menos despesas, menos custos. Quanto que sobrou de lucro, né? Então, quanto realmente sobrou na minha mão de lucro. Rentabilidade tem a ver com aquilo que eu investi. Então, eu vou pegar lá meu investimento inicial, que a gente fala em termos técnicos de finanças, é o nosso patrimônio líquido, né? É o dinheiro do sócio da empresa. E aí, sim, eu vou pegar aquele lucro, e aí eu vou pegar lucro dividido pelo que eu investi, vou saber qual é a minha rentabilidade. Essa rentabilidade é importante para fazer parâmetro de comparação. Exemplo, eu tive uma rentabilidade de 3% no mês, no primeiro mês da empresa. É bom ou é ruim? A taxa Selic, que é a taxa livre de risco, que é a nossa taxa básica no Brasil, está 2% no ano. Se eu consigo rentabilizar num projeto 3% no mês, significa que sim, é um projeto que está muito melhor do que simplesmente eu pegasse meu dinheiro e deixasse lá investido em título do governo. Então, é importante calcular a rentabilidade para ver se, comparando a outros projetos que tenham riscos menores ou riscos equiparados, se aquele teu projeto está sendo realmente interessante para ti como investidor, porque tu como empresário é sim um investidor ou não. Então, a rentabilidade é importante para isso. E a lucratividade, a importância é mais importante para a operação efetiva da empresa, né? A empresa tem que ter lucro. A Jéssica, mas de início ela não vai ter lucro. Ela tem só saída de caixa. Sim, principalmente startups, principalmente empresas de tecnologia que trabalham com tudo isso. Nos primeiros 6 a 1 ano, por isso que eu disse que 6 meses para guardar capital de giro ainda estava sendo cautelosa, porque muitas empresas ficam aí 1 ano até sem receita nenhuma. Então, é normal. Só que dentro dessa estrutura, a gente tem que manter aí manter uma avaliação de até quando eu vou conseguir me manter sem lucro. E a partir disso, ó, a partir de agora eu tenho que começar a ter lucro, né? Então, fazer essa projeção. E aí, esse é o processo que a gente vai inspecionar, a partir desses indicadores, tudo aquilo que a gente projetou. Então, eu fiz o diagnóstico inicial, eu projetei todos os resultados onde eu quero chegar, eu desenhei como eu vou atingir esses resultados, e agora eu estou inspecionando com base em indicadores, né? E aí eu estou sabendo realmente se aquilo que eu projetei, se aqueles resultados que eu queria, eles realmente estão sendo atingidos. E aí completamos aí o processo do método PAI, né? Onde eu estou, planejamento, ação e inspeção. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer e se eu realmente estou alcançando todos esses processos. Como eu disse lá no início, isso é um processo que ele tem que ser retroalimentado, ele não pode ser simplesmente feito uma vez e nunca mais. Então, assim, a gente conclui aí todo esse caminho que a gente começou lá no início. Falei 1h05, exatamente. E agora, então, deixo aberto aí para questionamentos, para perguntas. Espero que tenha clareado, assim, o que eu preciso fazer, né? Meu Deus, vou começar um negócio agora. O que eu preciso fazer? Então, espero que tenha clareado aí o passo a passo. Obviamente que como a gente não tem aí um nivelamento, né, das empresas, eu não tenho nivelamento das empresas em termos, que etapa a gente está em termos financeiros, então hoje foi muito mais um apanhado geral e uma questão, assim, para tentar igualar todos e assim, que todos conseguissem entender o que fazer inicialmente, do que uma questão mais aprofundada. Então, aqueles que já estão mais evoluídos nesse processo e agora também quiserem perguntar, fiquem à vontade. Legal, Jéssica. Muito obrigado
por compartilhar aí essas noções de gestão, né, que são tão importantes. Como tu falou, apesar de introdutórios, um apanhado geral, dar uma nivelada na galera, mas é importante porque muita gente não tem a menor ideia, né? E isso realmente é fundamental para quem está criando um novo negócio, desenvolvendo produto, serviço, né? Colocar algumas coisas de maneira muito apropriada, assim, de que nós adoramos desenvolver produtos e serviços, de olhar para o cliente, né? Quem me acompanha Não aqui também gosto. nas interações, né? Eu falo muito de experiência do cliente e tal, mas por trás disso tudo tem que ter uma sustentação financeira, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Jéssica, tu pode abrir o chat aqui, dar uma olhadinha também, tá? Eu Tem já estou uma pergunta. respondendo umas coisinhas aqui. Pode responder geral, assim, lê a Tá. pergunta e tal, responde para todo mundo, tá? Só deixa eu dar um recadinho, pessoal. Eu vou botar aqui no chat o link de avaliação, né, que a gente sempre faz das nossas atividades para ver onde é que vocês acharam, se tem alguma coisa que a gente pode ajustar, tá? Então não se esqueçam, né? Isso é uma ferramenta bem importante para a gente, tá? Estou colocando aqui no chat, né, um forms. Então, por favor, respondam, tá? Jéssica, está contigo aí, pode ir atendendo. Pessoal, quem tiver pergunta pode escrever aqui também no chat, tá? Que a gente vai atendendo. Estou subindo para ver as perguntas iniciais, né? Aqui alguém perguntou: existe alguma estimativa de custo direto, tempo de mão de obra para ter uma base no caso de consultoria? Depende muito. Depende de como tu vai prestar a consultoria. Então, assim, vai depender muito mais de ti, da forma que tu faz, do que propriamente ter uma base geral. Eu, por exemplo, deveria fazer minhas consultorias em 1 hora. Quem disse que eu faço em 1 hora? Eu já deixo na agenda 2 horas, porque eu sempre passo 2 horas. Então, isso é a minha forma de agir. Por quê? Porque eu quero que a pessoa saia dali entendendo tudo que ela veio com dúvida, eu quero esclarecer, eu quero deixar redondinho. Então, eu já tenho que colocar no meu preço que eu sei que eu já não vou ficar 1 hora, que eu vou ficar 2 horas. E que antes da sessão, eu ainda tenho um processo de planejar o que eu vou fazer na sessão. Então, isso é a minha forma de trabalhar. Então, vai depender de como tu vai desenhar a tua consultoria, assim, vai depender a forma que tu vai atuar, se vai ser só realmente uma mentoria do tipo assim, ó, isso aqui é um modelo, por exemplo, o que eu fiz hoje aqui com vocês, né? Ó, isso é um modelo. Se eu fechar aqui e for embora e não me envolver mais, é uma coisa. Agora, se eu for desenvolver o modelo junto, é outra coisa. Então, não existe uma estimativa de tempo, assim, tanto, com base na consultoria. É uma coisa que vai depender realmente do que tu vai propor e do modelo que tu vai desenvolver. Não tem como a gente estimar isso. Tiago também trabalha bastante nessa área, né, Tiago? E até muda de cliente para cliente, né? Isso é uma outra coisa, assim. Uhum. Tem clientes que, por exemplo, eu consigo 1 hora, tem outros que vai nas 2. Mas eu não deixo nunca passar. Mínimo 1, máximo 2. Uhum. Tem estratégias, né? Porque envolve até negociação, a forma como tu conduz a própria negociação do acordo que vocês têm, né? Como que ele funciona. Tem gente que chama de pré-framing, né? De quando você está conversando, tentando entender qual é a situação, né? Como aquela tua cliente que chegou desesperada. De repente, se você só acreditasse no que ela te falou, tu falou, meu Deus, eu vou fazer aqui um cronograma de 5 anos para botar a vida dessa mulher no prumo financeiro, né? E de repente tu foi lá e fez uma primeira conversa e entendeu que na verdade não era tão problemático, talvez num intervalo mais curto conseguiria resolver o problema. Então, esse pré-framing, essa primeira conversa pode ser encarado como um briefing também, isso te ajuda a desenhar o contexto para te entender como que tu vai estimar o preço daquele teu serviço, né? E além disso também tem uma questão do valor da tua hora, né? Cada um sabe o quanto vale a própria hora de trabalho. Tem gente que está começando e sabe que é inexperiente, está começando, né? Entende a realidade de mercado, vai cobrar uma estimativa de hora mais baixa. Outro é um profissional experiente, gabaritado, conhecido, com uma agenda concorrida, sabe que o valor da sua hora pode ser um pouco mais elevado, né? Então, mais do que só as questões de custo e, né, envolvidos,
tem um valor intangível que é da sua própria percepção de valor em relação ao que o mercado vai perceber, né? E isso é muito, muito, muito real, assim, né? Porque se, por exemplo, a gente for pensar em termos de escassez, né? O que, que a gente pensa assim, quanto que vale a minha hora, né? A minha hora vale X. Aí tu começa a ter agenda lotada. Daqui a pouco a tua hora que tu achou que valia esse X, tu já pode aumentar o preço porque tá tendo demanda. Então, essa questão do preço também é importante, assim, testar, principalmente em consultoria. Estão aceitando teu preço, tá vendendo, tá tendo muita demanda, tu já não tem mais agenda, teu preço tá barato, pode subir. Então, é uma questão que realmente é teste. O mínimo, tu tem que saber, eu já vou mostrar para vocês, tem uma outra pergunta em relação a preço aqui, que é como estabelecer preço sem ter parâmetro da concorrência. Eu já vou eu já vou mostrar uma planilha para vocês terem uma ideia de como que eu faço isso. Mas em termos de consultoria, tu ter um mínimo, que é o que mais ou menos vai bancar os teus custos e vai te dar. Pode fazer de uma forma bem simples. Quanto eu quero de salário? X. Quantos clientes eu preciso atender? Tantos. Quanto que é a minha hora? X. É isso que é a minha hora mínima. A partir disso, se extrapolar minha demanda, posso subir essa minha hora mínima que eu estabeleci inicialmente. Então, pode fazer dessa forma. Jéssica, mas eu não tenho parâmetro. Por exemplo, se vocês me perguntarem quanto que o pessoal da consultoria financeira cobra, eu não tenho a mínima ideia. Não sei quanto meus concorrentes fazem. O que interessa é o que eu entrego, a forma que eu entrego e o cliente está aceitando ou não. Eu não sei quanto que a minha concorrência entrega, quanto que a minha concorrência cobra. E isso em consultoria, né? Aí falando em termos de outros modelos de negócio, eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu desenvolvi para formação de preço. Inicialmente, essa planilha que eu desenvolvi foi para entrar em contato comigo, uma blogueira que hoje em dia tem muitas pessoas vendendo muitos cursos na internet, né? E ela vende curso de confeitaria. Ela entrou em contato comigo e disse, Jéssica, eu preciso de uma planilha para precificar, porque as confeiteiras não têm a mínima ideia como fazer isso. Só que, na verdade, essa estrutura de precificação na confeitaria, ela pode ser atribuída em qualquer negócio. Por quê? Qual é a base da precificação? Essa aqui, ó. Aqui é uma receita de brigadeiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Preciso identificar o que vai de insumo nessa receita, ou, por exemplo, no serviço, na minha consultoria, o que vai de insumo? Vai o meu tempo que eu vou gastar, tanto na execução quanto no planejamento, se eu vou precisar de alguma outra ferramenta, se eu vou precisar desenvolver alguma outra planilha, se eu vou computar as despesas fixas, o que eu vou gastar, lista tudo. Aí, em termos de insumo, por exemplo, leite condensado, uma unidade que custa R$4. Quanto que eu vou usar na receita? A unidade que é a caixinha. Nescau, eu não compro o Nescau para receita, eu compro um saco com 800 gramas. Esse saco com 800 gramas custa R$12,33, mas na receita eu só uso 80 gramas, então o custo da receita. E aí, quanto que eu vou gastar? E assim por diante. Mão de obra. Em média, a gente trabalha 176 horas por mês. Por quê? São 22 dias úteis, em média, vezes os 8, dá os 176. Jéssica, mas eu trabalho muito mais que isso, eu também. Mas é a média geral, né? Principalmente se a gente fala em mão de obra como confeitaria, a gente faz redondinho. Qual é o salário? Quanto tempo ela gasta para produzir aquele brigadeiro? 2 horas. Faz a massa, enrola, faz todo o processo, 2 horas. Forminha, granulado. Estabeleci todos os custos. Fechado todos os custos, não me interessa quanto a minha concorrência está cobrando. Me interessa que eu tenho que ter o lucro que eu estabeleci. E aí eu coloco aqui um percentual para auxiliar nas despesas fixas, de água, luz, condomínio, aluguel, o que tu vai ter, e eu coloco a minha margem de lucro. Aí, definindo a minha margem de lucro, quanto que tem aí de produção da receita, digamos que uma latinha de leite condensado produza 25 brigadeiros, eu vou chegar no meu preço sugerido. Meu preço sugerido é R$32. Os 25. Mas aí eu vou colocar aqui para ganhar 30%. Mas eu quero vender por 46. Bom, então a minha margem não vai ser 30, vai ser 50,6%. E aí tu consegue ter exatamente quanto que tu vai cobrar sem pensar no teu cliente. O que interessa é quanto tu vai ter
de ganho com isso, né? Ah, mas em termos de tal serviço é importante eu olhar para o concorrente. Claro que é importante tu olhar para o teu concorrente dependendo do que tu vai fazer, né? E ainda mais quem está entrando no mercado, assim. Ah, eu vou entrar no mercado e é um mercado competitivo e eu quero começar e eu preciso mais ou menos estar dentro do mercado. Claro que eu não vou, por exemplo, cobrar na consultoria 100 mil reais, entendeu? É óbvio que não. Mas o foco principal não pode ser a concorrência. O foco principal é a qualidade que tu entrega do teu serviço, independente do que o teu vizinho está cobrando. Então, aqui é uma estrutura, por exemplo, que eu posso estar colocando qualquer coisa eu posso estruturar dentro dessa planilha e saber qual é o custo, quanto que eu quero de lucro, aí ela vai dar um preço sugerido e eu vou ter aqui a síntese do produto. Então, aqui tu consegue saber sem pensar na concorrência, né? E aqui ainda tem uma síntese que eu fiz, né? Que vai mostrar aqui a margem de lucro dos produtos, custo unitário, preço de venda, mas enfim, é só para ter um resumão de tudo que a gente pode fazer aí em termos de precificação, que para vocês verem, não é um bicho de 7 cabeças. O que tem que fazer? Tem que desenhar direitinho o que tu gasta para vender aquilo que tu tá vendendo. Se é um software, o que tu tá gastando para produção, quanto tempo foi feito. Então, tem que incorporar tudo nessa formação de preço. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a respeito disso. Era isso. Se os concorrentes não fazem o serviço. É isso que eu estava dizendo. Muitas vezes a gente não precisa nem olhar o concorrente, né? Tu olha como benchmark, assim, mais ou menos, né? O que ele faz, o que não sei o quê, mas o que importa realmente é a diferenciação que tu tá trazendo. Aqui alguém comentando, né? Tema muito importante, tomar crédito sem ter a certeza que o produto irá vender pode se complicar. Eu sou uma pessoa conservadora. Eu nunca vou indicar alguém fazer empréstimo e se endividar e ficar num risco muito alto. Mas isso sou eu, Jéssica. Se a gente for olhar, por exemplo, alguns grandes empresários brasileiros começaram sua vida com empréstimo, com dívida, né? Então, isso é eu, Jéssica, né? Aí depende de cada um qual é a sua disponibilidade de correr risco, qual é o seu perfil de risco para estar aceitando correr mais risco ou não, né? Se dorme tranquilo no travesseiro todas as noites, tá tranquilo. Mas, assim, tem um negócio que é para investimentos e eu acho que vale para qualquer negócio. O interessante é que as nossas decisões em termos de investimentos, elas sigam uma linha convexa. O que significa isso? Na Cintaleb fala sobre isso. Tem aquele livro Arriscando a Sua Própria Pele, fala sobre isso também. Que é o seguinte, quando tu vai decidir fazer algum investimento, viu só? Meu Deus, que sincronia! O Nassim Taleb fala sobre isso, assim, que quando tu vai tomar uma decisão de investimento, que o interessante é que tu tenha um percentual seguro dos teus investimentos e que tu corra risco, isso é uma decisão que é uma decisão convexa, que tu corra risco com um pequeno percentual. Por exemplo, vou dar um exemplo super chulo aqui, eu não estou fazendo indicação de investimento nenhuma, eu só estou dando um exemplo, deixando bem claro. Vou montar minha carteira de investimento, vou lá investir em ações de empresas sólidas, vou investir em renda fixa, vou investir em fundo imobiliário, construir. Uma pequena parcelinha, tipo 5% do meu patrimônio investido, eu vou botar em Bitcoin. É um negócio extremamente volátil, é um negócio extremamente arriscado. Se der certo, ganho muito dinheiro. Se der errado, eu não perco muito. Essa é a estratégia da convexidade. Se eu acerto, eu posso ganhar muito. Mas se eu perder, eu não corro risco de morrer. É mais ou menos isso. O objetivo é que a gente se mantenha vivo por mais tempo, né? E não morra no início do processo. Então, sempre pensem nisso. Eu vou abrir a empresa. Eu tenho que correr um risco que seja um risco aceitável, que ele não vai fazer eu morrer. Eu tenho que correr um risco que se eu ganhar, eu posso ganhar muito, mas que se eu perder, eu ainda assim sobrevivo. Não vai impactar completamente a minha vida.
Então, eu sou muito mais desse parâmetro, assim, né? De estruturar todos os meus investimentos, toda a minha vida a partir dessa teoria, que as decisões elas sejam convexas. Ou seja, resumindo tudo que eu disse, né? Se eu acertar, eu posso ganhar muito dinheiro, mas se eu errar, eu não perco muito, não perco algo que me compromete a minha sobrevivência. Porque o ideal é que a gente realmente... Quem vence a batalha não é não é aquele primeiro que ganha, né? Mas é quem se mantém vivo por mais tempo. Então, eu sigo esse princípio e para mim, acho me torna uma pessoa mais tranquila, assim, porque arriscar muito não deixaria eu dormir de noite, né? Deixa eu ver o que mais que vocês têm aqui. Os concorrentes prometem, mas não fazem o serviço. Exatamente. E sabe assim, ó, se nós olharmos, por exemplo, para o mercado digital hoje, que está crescendo imensamente. Se nós olharmos para o mercado digital, quando a gente pensa nessa questão de concorrência, eu já comprei vários cursos online e umas coisas horríveis e outras coisas muito boas. O que acontece? Aquele que promete muito e entrega nada, ele morre. Ele morre. Então, assim, entrega muito, promete A e entrega 2A, 3A, 4A. É isso que vai te manter no longo prazo vivo no mercado, assim. E aí não tem concorrência, até no mercado digital, né? O Ícaro de Carvalho, o Thiago, que me apresentou também ele, e talvez alguns de vocês conheçam e assinam, ele diz, né? O mercado não tem concorrência. Porque é isso, a concorrência muitas vezes ela entrega metade do que tu entrega. Então entrega o teu máximo. E aí a concorrência ela não vai mais nem fazer sentido. Se vender um produto por ano, distribuir o valor dos custos fixos dos 12 meses e um produto, certo? É que eu não me fiz entender. Se vender um produto por ano... Imagino que seria o caso como sim. se fosse uma casa, assim, sabe, Jéssica? Você vende uma casa por ano, você constrói casa, vende uma por ano, né? Como é que distribui isso ao longo dos custos dos 12 meses, né? Isso. Só que lembrando, né? Ele tem que bancar teu custo, bancar tuas despesas e ter dar lucro. A fórmula da rentabilidade eu já coloquei aqui em cima. Alguém pediu de novo, mas a rentabilidade é sempre assim, né? Depois eu pego a fórmula lá em cima. A fórmula da rentabilidade é sempre pensar assim, qual é o lucro? Sempre, o que é a rentabilidade em termos... E aí a gente está falando de ROE, que é o retorno do patrimônio líquido, né? Sempre eu tenho que pensar no lucro, então assim, faço receitas, despesas, custos, né? E se a gente pensar numa DRE, numa estrutura financeira, é sempre assim. Eu tenho as minhas receitas, eu tenho os custos, que é aquilo que é atrelado ao produto ou ao serviço, e eu tenho as minhas despesas. E aí eu tenho um lucro. É esse lucro que tem que remunerar os sócios. Então, eu vou pegar esse lucro e dividir pelo que eu investi. Então, digamos lá que o lucro seja 5 mil e eu investi 15. A minha rentabilidade vai ser 5 dividido por 15. Isso é a rentabilidade. Já coloquei aqui em cima a fórmula. Vou colocar de novo. Se eu posso dar a planilha para vocês, vou pensar em conceder este presente. Mais alguma coisa, pessoal? Daí a planilha, qualquer coisa, eu coloco ela, subo no OneDrive. Isso é importante até. Eu comecei a fazer umas tabelas no Excel muito complexas e o Drive não lê, porque o Drive é do Google e aí ele não lê tudo que eu faço. Então, eu estou subindo tudo no OneDrive, que daí no OneDrive lê tudo que está lá. Aí depois eu posso passar também esse link para o Thiago e ele compartilhar. Legal, maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí esse momento. Eu também não percebi mais nenhuma, Jéssica. Acho que até o momento você respondeu todas. Eu vou, então, só mostrar o que seria uma planilha de... Que essa aqui não está bem bonitinha, ajustadinha, assim, mas só para terem uma ideia do que seria essa planilha de projeção, né?
Deixa eu abrir aqui. Aproveitando, gente, enquanto a Jéssica abre ali, sigam ela no Instagram, ela posta um monte de coisas assim legais, sabe? Tipo, essas dicas, né? Às vezes em pílulas mais rápidas e vocês podem consultar, deve ter umas... Não conheço com profundidade, tá, Jéssica, teu perfil, mas sei que deve ter lá nos destaques algumas coisas, né, específicas, assim, centrais, de dúvidas mais recorrentes, provavelmente. Então, é um outro canal para vocês conversarem com ela também em outro momento aí, né? Tem algumas coisinhas por lá que a gente vai construindo, né? Lá eu falo muito mais de finanças pessoais, né? Não falo tanto de finanças empresariais. Mas é isso, né? Às vezes a gente acha assim, eu tenho que ir no complexo, e na verdade não é o complexo que realmente vai fazer diferença, né? É o dia a dia. Então tu começa a mudar no teu dia a dia e tu vai ter resultados prolongados também na tua empresa, né? Não é só a gente olhar aí para as finanças da empresa e esquecer que existem finanças pessoais. Então... inclusive é uma coisa que se fala bastante, né? Que o brasileiro é um povo que, de modo geral, tem bastante dificuldade em fazer, né? Em educação financeira de base mesmo, né? De casa e tal. Então, quanto mais dos negócios, né? Das empresas. Então, acho que existe muito terreno ainda para se ajustar, planear e arar para que crescesse essa gestão financeira em um nível mais complexo, mais alto, né? Tem muita coisa. E consciência também, né? Essa consciência, ela é importante em todas as áreas, assim. Então, não é simplesmente a gente achar que gerindo a empresa tá tudo certo. Se a gente não olhar para essa parte, ter essa consciência da necessidade, a gente não consegue nem ter resultado pessoal, nem empresarial, né? Verdade. Então, é importante, assim... Agora eu achei aqui. Ela tá bem mais simples do que aquela, porque eu ainda não desenvolvi, assim, com todo... Porque, como eu disse, acaba que eu tô mais focada na parte pessoal, né? Então, muitas vezes, eu vou por demanda, assim. Surgiu a demanda, eu desenvolvo as planilhas. Surgiu a demanda, eu desenvolvo as planilhas. Então, essa aqui não tá tão bonita quanto a outra, porque ainda não surgiu uma demanda. Deixa eu compartilhar aqui. É o MVP. É o MVP, exatamente. É que às vezes a gente... Ó, o que vocês têm que fazer, então, naquela parte inicial que eu falei, né? Tem que projetar o investimento inicial. Então, tem que colocar aqui tudo que vai gastar para o investimento inicial. E aí, a gente vai ter aí um valor. Projetar todas as receitas. Eu tenho serviço e produto. Então, eu projeto todos os meus serviços. Todos os meus produtos. Projeto todos os meus serviços. Quanto que eu vou ganhar, né, nesse período. E aí aqui eu coloco as despesas, ó, eu tenho custo de mercadoria, eu tenho despesa fixa, aluguel, condomínio, água, luz, salário, FGTS, serviços, tenho Facebook, tenho Google, tenho assessoria da imprensa, tenho marketing digital, coloco tudo, faço receitas menos despesas, os saldos, e aí aqui eu consigo fazer todos aqueles indicadores que eu falei para vocês, ó, principalmente Payback, TIR e VPL. Então, assim, percebam que não é nada muito mirabolante, assim. É uma coisa simples que qualquer um, sentando e planejando tudo isso, consegue desenvolver, né? E aí aqui é o desenvolvimento para 1 ano, e aí aqui eu desenvolvo para 5 anos, né? Com os indicadores que a gente tem no mercado. Então, aqui é só um exemplo daquela parte que eu falei inicialmente de projeção. Só para ter uma imagem, né? Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, é isso, é aquilo e tal. E quando a gente enxerga, fica mais claro a coisa, né? Fica muito mais claro. Muito bem. Legal, Jéssica, obrigado. Bom, pessoal, não surgiram mais dúvidas aqui no chat, né? Já estamos aí com 1h30. Finanças é aquela coisa que dá dúvida só na hora que faz, né? Então. Mas, Jéssica, então aproveitar aqui para te agradecer mais uma vez pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado. Sabe que as portas do Cocriation estão sempre abertas aí, quando tiver alguma coisa quiser apresentar para a gente aí, rodar também, o espaço está sempre aberto. Sei que todo mundo
se interessaria muito por outros temas aí ligados a finanças também. E obrigado, sucesso aí nas tuas iniciativas, né, nas tuas consultorias. E o Co-Creation, de modo geral, aí, agradece teu tempo, teu conhecimento, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. Sabe que para mim é sempre um prazer, né? Eu digo que agora eu saí um pouco da sala de aula, mas a sala de aula nunca vai sair de mim. Eu amo compartilhar conhecimento. Para mim, assim, quando eu decidi lá atrás seguir essa carreira, que nem pensava naquela época em consultoria, mas para mim sempre o meu grande propósito é compartilhar conhecimento. Então, para mim é um objetivo muito forte na minha vida, assim, realmente compartilhar e poder ajudar da forma que eu conseguir. Então, sempre que precisarem, eu estou aí à disposição. Obrigada mesmo pelo convite. E quem quiser também entrar em contato aí, estou à disposição. Legal, Jéssica. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, a presença de todos. Agradecendo aí as perguntas, que são sempre importantes para a interação. Acho que a gente procura trazer pessoal aqui de alto nível, como vocês podem acompanhar, para justamente trazer toda a informação que vocês precisam para desenvolver os seus negócios da maneira mais sólida possível, para que vocês possam criar as empresas de maneira mais convicta, ainda que a gente sabe que nunca existe garantias, não existe a estabilidade, do negócio, mas quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente pesquisar, estudar, desenvolver, testar, menores serão as nossas chances de fracasso, de falha, fechamento da empresa, de problemas de toda essa natureza. E a parte financeira, obviamente, é um ponto central desse processo. Então, espero que vocês tenham gostado, Caprichem aí agora na formação de preço de vocês, na definição do modelo de receita, que isso é bem importante, inclusive para o pitch que se aproxima, nas próximas semanas. Aí a gente já está chegando no pitch Sabe que final. é até importante falar isso, Thiago, semestre passado, não foi essa palestra que eu dei, mas eu dei uma específica de formação de preço, E depois também eu dei as mentorias individuais, quando pedem, eu também fico à disposição. E o que aconteceu foi que muitas pessoas chegou no dia do pitch, assim, me mandaram mensagem: nossa, eu não sei qual é o meu modelo de receita, e eu sei que eles vão me perguntar isso. Então, assim, não dá para ir para o pitch sem saber o modelo de receita. Tem que estar com isso desenhado, porque vão perguntar, né, Thiago? Então, fica aí uma questão importante para definir, né? Com certeza. Modelo de receita é imprescindível, A gente está falando de negócios, Não se esqueçam disso, a gente está falando de negócio. Tem que ter entrada, né? Exatamente. Tem o produto, tem um monte de coisa, mas o negócio tem que ter fluxo de caixa, tem que ter rentabilidade, tem que entregar resultado, Como a Jéssica bem falou, aqueles que considerarem a possibilidade de buscar investimento no futuro, rodadas com investidor anjo, semente, série A, e vai evoluindo, Virar unicórnio, Tá faltando ainda o nosso primeiro unicórnio aqui no Co-Creation. Daqui a pouco vem, Daqui a pouco sai. Mas então tá, Jéssica, só te agradecendo mais uma vez. Obrigado mesmo, de coração. Legal te rever ainda aqui remotamente. E sucesso nos teus empreendimentos. Obrigada, Thiago. Sucesso a todos. Tá Boa bom, noite. Gente. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença tchau. de todos. Tchau, tchau.